Olá, hoje a gente vai mergulhar de cabeça num método estoico super prático. A ideia é aprender a dominar nossas reações para, sabe, ganhar um pouco de controle interno nesse mundo que está cada vez mais caótico. O objetivo é bem claro no final das contas: parar de entregar o volante da nossa própria vida para qualquer um. Pensa comigo, quantas vezes um dia inteiro já foi pro ralo por causa de uma única frase? Sabe? Alguém solta um comentário meio torto, uma crítica disfarçada, ou aquele famoso depois a gente conversa. E pronto, acabou. A cabeça não para de remoer aquilo, o humor vai lá para baixo e adeus produtividade, adeus paz. E olha, o ponto não é ser fraco, é não ter um plano, um protocolo para lidar com isso. E é aí que está o perigo. Porque quando as nossas reações são sempre as mesmas, automáticas, a gente se torna previsível. E quem é previsível, olha, é muito fácil de controlar. Qualquer um aprende a apertar os nossos botões, sabe? Aquele do orgulho, o botão do medo da rejeição, o da injustiça. E pronto, a pessoa consegue manipular a gente. Viver reagindo, no fundo, é viver como uma marionete. Então, qual vai ser o nosso caminho aqui? A gente começa falando sobre essa prisão da reação, depois a gente entra no protocolo estoico para sair dela, na sequência vamos ver alguns hábitos práticos para dominar a mente e também a nossa comunicação, e por fim, como fazer essa virada de chave, de marionete para diretor da própria vida. Ok, vamos começar entendendo bem o problema. O que é essa tal de prisão da reação? É viver com aquele barulho constante dentro da cabeça, sabe? É aquela correria por fora, mas por dentro, uma ansiedade que não para. É um estado que, vamos ser sinceros, só drena a nossa energia e deixa a gente totalmente vulnerável. E essa imagem do volante é perfeita. Pensa bem, toda vez que a gente reage no impulso a uma provocaçãozinha, a uma crítica, a qualquer interrupção, a gente está dando de bandeja duas coisas preciosas: nossa energia e nosso controle. A gente basicamente está deixando que os outros decidam como a gente vai se sentir e o que a gente vai fazer. Certo, já entendemos o problema, agora vamos para a solução. E é aqui que entra o tal do protocolo estoico. Mas calma, a gente não está falando de uma filosofia antiga, super complicada e distante. Pensa no estoicismo aqui como um sistema operacional para a nossa mente, um método prático para criar aquele espacinho de tempo entre o que acontece e a nossa resposta. E a base de tudo está nessa frase do Epicteto, presta atenção. O que acaba com a gente não é o evento em si, mas o julgamento que a gente faz dele. É a historinha que a gente se conta sobre o que aconteceu. O evento em si é neutro, é a nossa interpretação que coloca a etiqueta de bom ou ruim, e é daí que vem todo o sofrimento. Sendo assim, o primeiro passo desse protocolo é bem simples. A gente precisa separar as coisas em duas caixas imaginárias. Na primeira caixa, a gente coloca tudo o que está fora do nosso controle. O que os outros fazem, o que eles dizem, o que eles pensam. Na segunda caixa, a gente põe o que a gente pode controlar. Nossos julgamentos, nossas respostas, nossas escolhas. E o segredo? Focar 100% do nosso tempo e energia na segunda caixa. Esquece a primeira. Ok, com essa ideia das duas caixas bem clara na cabeça, a gente pode ir para os hábitos práticos. O objetivo aqui é construir uma espécie de amortecedor mental. É criar um espaço, um tempinho de clareza entre o gatilho emocional, sabe aquela coisa que acontece, e a nossa ação. E esse aqui é tipo um protocolo de emergência para usar na hora do aperto. São 3 passos. Primeiro, identifique o gatilho. Dê nome ao boi. Qual botão seu foi apertado? Foi o orgulho? O medo? Segundo, e essa é a parte mais importante de todas, atrase a resposta. Crie a regra dos 10 minutos. Não fale, não digite, não faça nada por 10 minutos. Respira. E terceiro, nesse tempo se pergunte: ok, qual é o fato puro aqui? Sem todo o meu drama, o que realmente aconteceu? E essa ideia de fato puro é a grande virada de chave. O que é o fato puro? É o evento objetivo, sem tempero, sem julgamento. Por exemplo, o fato é: Fulano demorou para responder minha mensagem. A história que a nossa cabeça cria é: ele está me ignorando, não se importa comigo. Entende a diferença? Separar uma coisa da outra devolve o poder para a gente, porque aí a gente para de reagir a um filme de ficção e começa a lidar só com o fato. Beleza, a gente arrumou a casa por dentro. Agora, como é que isso se reflete no lado de fora, na nossa comunicação? Como é que essa calma interna se transforma em uma comunicação mais forte, com mais autoridade? A resposta é surpreendente, com menos palavras. Pensa só,
A ansiedade faz a gente falar demais, né? A gente quer se explicar, se justificar, provar que tá certo. Só que quanto mais a gente fala, mais frágil a nossa posição fica. A proposta aqui é a da resposta curta, algo em torno de 7 palavras. É o suficiente para ser claro, mas curto bastante para não dar munição para o outro usar contra a gente. Olha só alguns exemplos. Entendi. Vou ver isso e retorno. Não vou entrar nisso agora. Obrigado por entender. Eu decidi. Vamos seguir em frente. Percebe? Todas são frases neutras, firmes e que botam ponto final na conversa. Elas não dão brecha, não dão combustível para o drama. A verdade é que a maioria das pessoas não quer uma explicação, quer uma reação. E essas respostas curtas simplesmente cortam o alimento desse jogo. Vamos colocar isso lado a lado para ficar bem claro. Numa situação de provocação irônica, qual a reação comum? Eu não tô sensível, o que só prova o ponto do outro. A resposta estoica? Entendi. E silêncio. Acabou. Você desarmou a pessoa. Diante de uma crítica injusta, a gente quer se justificar por horas. A resposta estoica? Obrigado pelo feedback. E pronto. Se alguém questiona um limite que você colocou, a gente tende a pedir desculpas. A resposta estoica? Eu já decidi. É uma mudança de postura que gera uma autoridade absurda. Isso nos leva a um ponto fundamental sobre limites. Muita gente explode de raiva porque, na verdade, passou semanas, meses dizendo sim, querendo dizer não. O problema não é a explosão, é a falta de limite que veio antes. E colocar limites claros sem se sentir culpado por isso não é egoísmo, é autogoverno, é proteger o que a gente tem de mais valioso, nosso tempo e nossa energia. E com tudo isso, a gente chega na grande transformação. A meta de todos esses hábitos é fazer essa transição. Deixar de ser uma marionete, com as cordinhas sendo puxadas por qualquer um, e passar a ser o diretor da nossa própria vida. O diretor não briga com o roteiro que aparece, ele ajusta a cena, ele está no comando. E essa frase resume tudo. O mundo respeita quem se governa. Pensa nisso. Quando a gente para com essa loucura de tentar agradar todo mundo, de reagir a cada coisinha, e começa de fato a governar nossas próprias emoções e ações, as pessoas ao redor percebem. O respeito não vem de fora, da aprovação dos outros. Ele nasce da nossa coerência interna. E para fechar, aqui vai uma ferramenta final. 3 filtros para usar antes de entrar em qualquer conversa que tem potencial para ser desgastante. Primeiro filtro, isso é urgente ou é só barulho? Se for barulho, a resposta é silêncio, não ação. Segundo, eu tô aqui para buscar a verdade e resolver ou eu só quero provar que meu ego tá certo? E terceiro, essa conversa constrói alguma coisa ou só vai drenar minha paz? Se a resposta for drenar, simplesmente não vale o preço. E é muito importante entender isso aqui. A mudança mais poderosa não acontece com fogo de artifício, não é para postar na rede social. Ela acontece em silêncio. É na consistência sem testemunha. É aquela disciplina diária, quando ninguém está olhando. É fazer a coisa certa mesmo quando se está cansado, sem nenhuma plateia para aplaudir. Aí que a força de verdade é construída. E para a gente fechar, fica essa pergunta. Pensa aí, com tudo isso que a gente conversou, qual é aquela conversa, aquela interação, aquele gatilho que a gente vive alimentando sem parar e que, a partir de hoje, a gente pode simplesmente decidir parar? Lembre-se, não é a mudança no calendário que muda a nossa vida, é a mudança de postura, é ter menos impulso e mais escolha.